Lucas. O Lucas vai ter 10 minutos de apresentação, depois ele vai ter as perguntas do conselho de diretoria, depois ele vai ter os 20 minutos de pergunta, caso ele use os 10 da apresentação. Beleza? Lucas, eu vou marcar no meu celular o tempo para você. Tudo ok com o Maia? Então assim que você quiser, você pode começar. Boa tarde, gente. Como todos estão sabendo, é que a minha plano de candidatura para a diretoria de marketing para o ano de 2016. Eu vou abordar, esses aqui são meus contatos para quem quiser me procurar depois, posteriormente, meus 2 e-mails. Eu vou estar abordando 7 temas. Eu vou estar falando um pouco sobre mim, um pouco sobre a missão e visão dos valores da UCJ e como isso mexe com cada membro, um pouco da estratégia da UCJ e onde o marketing está inserido dentro dela, explicando alguns indicadores, falando sobre os pontos de melhoria, plano de ação e, por fim, uma consideração final. Então, para a apresentação, eu queria falar um pouco sobre minha trajetória até hoje. Eu tenho 24 anos e toda a minha vida eu busquei ter mais conhecimento. Então, eu busquei fazer cursos. Dentre eles, eu destaco 2, teatro e música. Onde teatro fiz 3 anos de curso e música durante 1 ano e meio. E com esses 2 cursos eu comecei a aprender a falar em público e que isso me levou onde estou hoje em dia. Dentre tudo que eu fiz, eu falo que o que mais moldou meu caráter e que me tornou essa pessoa que eu sou hoje em dia é o escotismo, onde eu fiquei 5 anos. Até que eu cheguei na minha vida acadêmica e eu comecei no ano de 2013 fazendo administração pelo Isabela Hendricks. E eu fui bolsista pelo ProUni Integral, estudava à noite. E fiquei até o ano de 2014/2, quando eu entrei em administração aqui pela UFMG, e que nesse mesmo ano eu conheci a UCJ, e uma palavra-chave da UCJ me atraiu, que é desenvolver membros. E atualmente eu ocupo o cargo de GRC e estou pleiteando o cargo de diretoria de marketing. Por que falar da missão, visão e valores? Porque tem algo que mexe comigo. Ser uma incubadora de talentos e desenvolvimento colaborativo. Desde novo eu gostei de ajudar pessoas e quando eu vi isso na missão e nos valores, isso me atraiu, isso me motivou a querer ser cada vez mais dentro da empresa. Eu entrei como consultor dando ideia onde eu queria chegar e onde eu estaria hoje em dia. E eu sempre soube que no final do ano eu estaria tentando esse cargo. Então, quando eu olho pelo plano de estratégico da UCJ, muitas vezes perguntava cadê o marketing aqui dentro e onde que ele envolve para chegar no nosso objetivo finalístico. Então, eu mostro para vocês onde que o marketing está encaixado aqui dentro. Ele está encaixado em processos internos e stakeholders, onde tem um posicionamento assertivo, gerar resultados e garantir a satisfação dos clientes. Então, como isso aqui funciona? Então, posicionamento assertivo, a gente temos as chegadas de clientes como processo-chave, temos o meio de captação dele, de como que ele está chegando, como que a gente está captando esse cliente, e da conformidade. Também temos em gerar resultado o NPS pós-execução, que também se encontra em garantir a satisfação com todos os outros NPS. Então, eu vou explicar um pouco dos indicadores, partindo do pressuposto que todos leram a minha proposta, para eu poder explicar um pouco mais sobre eles. Então, a gente tem a retenção de clientes, que é um indicador-chave do marketing, e onde ele mostra quantos clientes desse ano eles já fizeram algum tipo de projeto com a gente. Isso é muito importante. Isso a gente ouviu na proposta do Ângelo, e isso é algo que vem sempre batendo na tecla sobre a retenção de clientes. Atualmente, aqui nesse gráfico, tem 3 clientes, só que temos atualmente 4 clientes retidos da UCJ, sendo 2 que foram a Lab Research dos 2 projetos fechados, Bravir e atualmente a Transcourier. Também temos a chegada de clientes, como vocês podem ver esse ano, esse dado é até do dia 21 de outubro, que é onde eu apurei os dados e coloquei isso na minha proposta. Temos 145 clientes. Nessa chegada de clientes, também consideramos os clientes inconformes. E não importa o tipo de cliente, como que ele chegou, de onde ele é. Ele chegou na UCJ e a gente procura saber como que ele chegou e como que ele se conheceu. Também temos o NPS, que é uma metodologia idealizada pela Bain Company,
onde mede a satisfação do cliente pela pergunta, numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o CJ para um amigo seu. E aqui mostra os resultados, em pós-execução, execução, pós-venda e pós-não-venda. E podemos atentar o resultado de 55% da satisfação dos projetos em pós-não-venda, sendo que a meta é de 80%. E no processo seletivo, que é um indicador também do marketing, temos quantas pessoas tentaram o processo trainee no primeiro momento. Nós temos a meta e o resultado. Então, uma coisa que eu busquei fazer, uma coisa que eu sempre notei, que algumas pessoas sempre acabavam trazendo muitas ideias, mas não focavam tanto em planos de ação. Então, aqui eu trouxe 3 principais ideias que eu tive, 3 principais pontos de melhoria que eu identifiquei e os planos de ação que eu pensei sobre cada um. Então, por que eu falo falha na comunicação sobre o marketing? Muitas vezes eu procurei saber com as pessoas o que eles acham que é o marketing realmente e o que o marketing foca. E muitas vezes a gente teve uma distância na informação que essas pessoas passavam para mim e eu identifiquei que havia uma falha de comunicação. Outra coisa, no excesso de dados, eu percebo que muitas vezes aqui dentro da UCJ nós temos um número grande de dados e às vezes a gente não para pensar para que esse dado está servindo e como que vamos utilizar eles. E a falha de retenção de clientes, como o Kotler já disse, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes maior do que manter um novo. Então, quais são os planos de ação que eu sugeri para cada parte? Um ajuste da comunicação sobre o que é o marketing, porque uma boa comunicação sobre o que é atrai melhores soluções. Então, quando eu falo para uma pessoa que o marketing é X, então as pessoas que pensam sobre isso vão acabar trazendo melhores soluções e vão criar planos de ação e vão criar melhorias que vão ser úteis para a empresa. Um filtro de dados é para a gente pensar para que esse dado está sendo coletado e onde vamos chegar no futuro com esse dado. E uma retenção de clientes, porque a reter cliente explicita os nossos resultados em frente a eles. Mostra porque um cliente retido, ele não fica porque só que a gente está mostrando para ele um problema, mas porque a gente mostrou um resultado e esse resultado foi tangível para esse cliente. Isso também aumenta muito a nossa propaganda, que a melhor propaganda que tem é a propaganda boca a boca. Então, para finalizar, como na minha proposta também coloquei uma frase, eu coloco uma frase que é simples. Um é o tudo, e o tudo é um. Por que dessa frase? O tudo é o mundo, e um somos nós. Cada um é um ser individual, mas quando todos nós juntamos, nós tornamos a UCJ. Então, cada ação de cada um, por mais significante que seja, modifica e faz a empresa crescer. Muito obrigado. Pessoal, o Lucas utilizou 7 minutos e 35 da apresentação, logo ele vai ter 2 minutos e 25 convertidos em perguntas. A gente vai passar para as perguntas do Conselho de Diretoria. Eu acho que Melhor eu ir atrás, porque a gente Obrigado. Pessoal, silêncio, por favor. Primeira pergunta do Conselho. Está passando. Muito bem. Quando eu falo sobre pessoalidade, é porque às vezes não temos processos bem definidos no marketing em relação à interação que o marketing tem em algumas diretorias. Vemos muito o trabalho do marketing estar intrínseco com a diretoria de projetos.
Mas se o diretor de marketing for uma pessoa individualista, acaba que as ideias que eles têm não acabam batendo muito uma com a outra. Então a gente tem, como processos críticos, a gente vê essa meio de captação dos clientes, qual está sendo o meio que está captando o cliente muito bem. Nós temos também a questão de pós-não venda, como que está sendo essa negociação nossa e o que está tendo falho, e até mesmo quando é resultado final, em relação aos nossos projetos, sabendo o que um cliente quer para poder fazer uma possível retenção desse cliente de acordo com a necessidade. Se a gente tivesse processos mais definidos sobre isso, a gente poderia ter alcançar uma retenção maior. Isso poderia chegar um meio da gente ter melhores clientes e melhores resultados. Segunda pergunta do conselho. Muito bem, em relação à segmentação de clientes, é um assunto muito polêmico que ainda assim vem sendo falado muitas vezes. Posso dizer que eu não tenho uma opinião muito formada sobre segmentação de clientes. Atualmente, eu defendo a posição que se a gente segmentar num único foco de cliente, a gente acaba perdendo algumas oportunidades que seriam ótimas para a gente de projetos inovadores. Projetos que a gente nunca ouviu falar e projetos que agregariam muito valor para nossos membros. Então, atualmente, eu falaria que eu sou contra a segmentação de cliente, mas sim seria interessante de ter um foco num tipo de cliente, ou num tipo de projeto, num tipo de ramo, que isso geraria resultados e nos tornaria um certo tipo de especialismo nesse tipo de cliente, ou o que for que seja. Terceira pergunta do conselho. Concordo muito com essa afirmação que prospecção ativa é quando a gente procura o cliente e traz ele pra gente. E atualmente a gente não tem esses tipos de ferramentas. Nós vamos em meios da Brasel fazendo uma apresentação da OCJ para o cliente, mas a gente não vai lá e procura o cliente apresentando para ele, olha, a OCJ é isso, para casos individuais. Caso eu fosse eleito, eu procuraria saber, por meio dessas parcerias, intensificando o uso delas, quais são os clientes dessa parceria e procurar esses próprios clientes, seja por telefone, por e-mail, até pessoalmente, mostrando nossos resultados frente a um ramo e como podemos pegar esses resultados e atingir esse tipo de cliente e ver se essa necessidade desse cliente. Pois uma vez que a gente mostra para o cliente o atual problema dele, o cliente tem uma percepção sobre aquela necessidade que às vezes ele nem estava percebendo e acaba procurando a gente e fechando um projeto. Primeira pergunta da diretoria. Muito bem. Esse índice de conformidade já foi discutido com a célula de projetos e o que ocorreu com esse índice. Nós tivemos uma chegada muito grande em março e em abril, o que ocorreu de que muitos clientes chegaram e foi julgado que esses clientes não eram conformes. As ações tomadas pela célula não foi medir como que a gente ia chegar a atingir os clientes. A gente buscou como que a gente vai captar mais clientes e não como a gente vai captar clientes conformes ou clientes que a gente consiga atender. Então, foco em um tipo de cliente específico. E caso eu fosse diretor, eu ia sentar com o projeto e analisar qual é o tipo de cliente que a gente está procurando atender, quais são os tipos de clientes que estão fechando projetos e como que a gente pode captar esses clientes por meio das ferramentas que o marketing hoje utiliza.
Seja ela marketing digital, seja ela prospecção ativa. Segunda pergunta da diretoria. Evento, já está sendo planejado um evento para o ano que vem, se algumas pessoas não sabem, e esse evento está sendo planejado esse ano para ser executado no ano que vem. Então, qual que deve ser o principal objetivo? Eu acho que o principal objetivo, se for um evento dentro da face, para a face, seja, além de ser uma divulgação da marca da OCJ, mas trazer conhecimento para os alunos. Pois uma vez que a gente traz conhecimento para os alunos, essas pessoas começam a procurar saber o que é o CJ. Igual foi feito o curso de Excel, onde a gente falou que para a pessoa ser inscrita tem que curtir e compartilhar o post da nossa página. Que isso surgiu um engajamento muito alto e inúmeras pessoas procuraram saber depois que era o CJ, ou até mandou e-mail com dúvidas sobre o que era isso. E quais são os principais riscos? Sobre o planejamento e sobre quem que a gente vai trazer. E quais são os planos de ação para mitigar eles? É ter tudo muito bem definido, com telefone, data marcada, horário. E um segundo plano, se essa pessoa desmarcar, quem que a gente pode chamar uma outra pessoa? O que a gente pode fazer para que esse evento não perca, que ele ocorra? Terceira pergunta da diretoria. Pois bem, uma ação que foi até sugerida, que não foi muito aceita pela gerência de projetos, foi que durante a execução do projeto, que fosse identificado possíveis problemas que está ocorrendo com aquela empresa, para a gente oferecer possíveis soluções para aquele cliente. E por que não foi assertivo? Algumas equipes não procurou isso. Julgava que o planejamento estava muito apertado e acabava não procurando esses problemas, ou achava que aquele único problema era o suficiente para a empresa crescer. E o que a gente foi visto que não é bem assim. Se eu fosse eleito, eu teria um certo tipo de formalidade com a equipe de projetos. Sentar com o gerente de projetos, seja numa reunião de gerência, seja informalmente, saber como que está o andamento dos projetos, como estão sendo o projeto, se identificou algum problema, e alimentar aquele cliente, seja por ferramentas, posts dos blogs, sobre aquele problema, e no final do projeto sugerir a equipe de negócio procurar o cliente, oferecendo um possível diagnóstico para ele. Perfeito. Vamos abrir para perguntas então. O Lucas vai ter 22 minutos e 35 de perguntas. Quem tem perguntas para ele? Deixa eu ir anotando aqui. Ana, Fazinho, Marcelo, Silvio, Diego, Wesley, Lorena, Marina 24, Yuri, Ângelo, Eloá, Felipe, quem mais? Aragão, Fernando Asmar, Juan, Rafael, Fernando, Savoy. Alguém mais? Caí. Fernando. Boa tarde, Lucas. Falando aqui, você colocou na sua proposta, né? E depois eu consigo deixar claro para você, se tiver dúvida, você me pergunta, tá? Você falou assim, que quando um projeto tem PS de trator, o marketing busca saber o que está ocorrendo
e como fazer para que aquilo não ocorra. Eu queria extrapolar, falando sobre os 4 tipos de NPS que você falou, não só o NPS dos projetos em execução. O que o marketing faz hoje de forma ativa para poder evitar fazer com que isso não ocorra? Primeiro falando do NPS em execução e depois falando dos outros NPS. Qual que é a ação do marketing atualmente e como você avalia os resultados e se esses impactos estão sendo efetivos atualmente nesses assuntos? Começando pelo NPS em execução, como você disse, Fernando, como o GRC que coleta esse NPS, então ele identifica um certo tipo de problema que está acontecendo com aquele cliente. Se o cliente citou que é relação a atraso, relação à qualidade, relação à comunicação, o GRC tem como obrigação passar isso para o gerente de projetos e para a diretoria de projetos. Então, assim que o cliente informa que teve atraso no projeto e que isso acarretou uma nota baixa, uma nota como detrator ou como neutro, é obrigação do GRC procurar o gerente e tentar mitigar isso e até nas simuladas buscar corrigir esse tipo de problema. Em relação aos outros tipos de NPS, quando é um NPS pós-venda ou pós-não-venda, é passar essa informação para a equipe de negócios e pensando como que pode ser sugerido um plano de ação para esse tipo de problema. O que acontece normalmente nas reuniões de gerência, que senta a equipe de toda a gerência com a diretoria de projetos e para pensar, esse cliente que teve um NPS baixo como pós-não-venda, como que a gente pode corrigir isso para as próximas vezes não tenha esse problema. E em pós-execução, que isso seja uma lição aprendida de o que não fazer ou o que fazer para que a gente garanta satisfação e resultado. Como você avalia a efetividade dessas ações? Ou se é necessário fazer algo a mais, se é bom, ruim, se realmente o NPS posterior teve uma modificação ou não? Normalmente tendo uma evolução em questão do NPS. Algumas vezes quando aparece um cliente neutro, ou um cliente detrator, nas próximas vezes, depois que tem uma conversa, acaba tendo um resultado melhor. A gente teve um exemplo disso da equipe do Laticínios, que teve um NPS em execução detrator, e no pós-execução teve uma nota promotora. Então a gente teve essa evolução. Então teve um resultado melhor. Eu acho que ainda tem que melhorar muito, tem que formar mais planos de ação. Igual eu falei, tem um excesso de dados, falta planos para isso. Rafael. Meu caro, eu vou voltar na primeira pergunta do conselho. Você afirma que hoje, então, há problemas em alguns dos nossos processos que, pelo fato deles não serem bem definidos, acaba acarretando alguns problemas em questões de interface ou dentro mesmo dos próprios problemas do marketing. Eu discordo um pouco disso e eu acho que isso fica muito evidente pelo próprio posicionamento que nós estamos tendo frente aos processos do marketing. Nós não estamos investindo necessariamente em aprimorar os processos que já existem no marketing, mas sim através dos projetos que nós estamos realizando, como a questão do marketing digital, a questão agora da idealização dessa inteligência competitiva, a criação de novos processos que gerem insumos ou proporcionem a amplificação do resultado desses processos já existentes. Dessa forma, não ficou claro para mim na sua resposta da primeira pergunta do conselho, qual você vê que são os problemas desse processo, ou seja, o que seriam esses processos definidos para você? O que você vê de problema e o que você vê como eles têm que ser? Interessante essa pergunta. O que ocorre muitas vezes é a pessoalidade. Se o diretor de marketing for de um jeito que ele procura mais as pessoas, procura interagir com mais os membros, com a diretoria, com o conselho, então isso vai ser ocorrido de uma forma bem tranquila e bem límpida. Mas se o próximo diretor for uma pessoa bem pessoal, bem individualista, que trabalha no canto dele, não vai ocorrer a mesma coisa. E como a gente preza muito pela gestão de continuidade, que seja bem contínua todas as gestões, então a gente tem que ter alguns tipos de processos que sejam definidos. Algumas formas de repasse ou até algumas formas de cobrança. A pessoalidade nunca vai deixar de existir. O jeito que eu trabalho não é o mesmo jeito que o Wesley, a Silvia, o Marcelo vai trabalhar. Até a forma do jeito que eu trabalho, o jeito que eu interajo com você, não é a mesma forma que o próximo, a pessoa vai interagir também da mesma forma. Então eu acho que se tiver algum tipo de processo definido, algum tipo de informação passada, isso vai ocorrer de uma forma melhor e essa continuidade, essa gestão do conhecimento que tanto prezamos, venha a continuar. Silvia. Lucas, parabéns pela apresentação. Eu vou continuar um pouquinho na pergunta do Rafa.
O marketing hoje tem 3 processos críticos na célula, que são processo seletivo, marketing digital e relacionamento com o cliente. Além disso, nós temos repasses contínuos entre as interfaces que acontecem nas reuniões de diretoria e nas reuniões de processo, como café de processo e café com a presidência. Então eu queria saber, dentro desses processos, quais são os que mais sofrem com a personalidade e o que você fará neste processo para mitigá-lo. Tá, você pode repetir só os processos rapidinho? Os processos críticos são processo seletivo, marketing digital e relacionamento com o cliente. E as reuniões, que são as reuniões de interface, reunião com diretoria, café de processo e café com a presidência. Dentre esses 3 processos críticos que você citou, eu indico que o relacionamento com o cliente está ocorrendo, está melhorando muito, está crescendo, a gente está tendo um relacionamento muito melhor, com algumas ferramentas já criadas, como plano de comunicação, como a gente vai atingir cada tipo de cliente e como vamos atingir. Só que eu enxergo o processo seletivo um pouco mais crítico. Temos um alto número de demanda, temos 107 inscritos para o processo seletivo, só que quando chegamos na apresentação institucional esse número cai, como chegamos na prova esse número desce mais ainda, e chegando a um ponto que a gente não vê qual o efetivo foi e onde que está essas pessoas que indicamos. Muitas vezes essas pessoas não aparecem, ou às vezes acaba que sendo só por causa de uma premiação que o marketing oferece, os membros acabam buscando e insistindo muitas vezes para a pessoa tentar. E às vezes que a pessoa nem quer tentar e acaba procurando mesmo. E você acha que isso é influenciado pela pessoalidade do diretor ou algum problema no processo? Eu acho que isso é mais influenciado pelo problema no processo. Se a gente tivesse um meio de saber como que são as pessoas que estão procurando um CJ. Bom tempo, Lucas. Marcelo. Passo. Ana, por favor. Lucas, você falou na sua apresentação dos objetivos estratégicos que o marketing afetava, mas não falou de recrutar, selecionar recrutar, selecionar e promover pessoas alinhadas ao perfil da empresa. O marketing é responsável por recrutar as pessoas. E com isso você diz na sua proposta que a gente tem até um grande problema no programa trainee. Temos um gap nas pessoas que se inscreveram para processos que vão realmente para a apresentação institucional. E você me citou 3 causas e 3 melhorias, e todas essas melhorias já são realizadas. Antes de todas as apresentações institucional, o RH entra em contato com todos os inscritos e o marketing já faz a análise das pessoas que foram ditas, que candidataram lá, que falaram, para as pessoas que ganharam. E contudo, ainda temos esse problema. Nesse semestre, o problema ainda foi maior. Dentre os 107 pessoas que foram inscritas, aproximadamente teve um gap de 30 pessoas que não foram na apresentação institucional. Então eu gostaria que você me dissesse como que você vai fazer para mitigar isso no próximo semestre, caso eu Como eu não falei no planejamento estratégico, por um simples motivo. Quando eu peguei o planejamento estratégico onde o marketing se encaixa, eu busquei saber onde os indicadores que o marketing coleta se encaixam ali dentro. Porque cada cargo da diretoria encaixa em todos os objetivos estratégicos. A gente não pode pensar muito na individualidade. Ali eu só mostrei mais ou menos onde os indicadores. No processo seletivo, eu acho que a gente deveria pensar um pouco melhor em relação a essa meta. A gente faz a meta muito histórica, que a gente sempre tem que aumentar a nossa meta, e isso acaba a gente fazendo um esforço e pressionando muito os nossos membros. Então a gente fala que nossa meta é 90, então a gente acaba buscando e fala que vai ter uma premiação para a pessoa que indicar mais pessoas, então a gente acaba procurando muitas pessoas e acaba a gente procurando aquela pessoa que a gente mesmo sabe que ela não vai na apresentação institucional. Então seria repensar uma forma de como que a gente quer captar essas pessoas e se essa meta que a gente está estipulando, uma meta histórica, na base do crescimento pelo método Falcone, está sendo de uma forma melhor. Então tem que ter um alinhamento da diretoria de marketing com o RH para saber o que está ocorrendo, e até seria uma forma de perguntar até para essas pessoas, onde que essas pessoas, por que essas pessoas decidiram não ir na apresentação institucional. Então é algo que tem a ser procurado e melhorado. Lucas, na sua proposta, você comentou que nós atualmente utilizamos as parcerias com associações atuais de forma precária. Nesse ano, o marketing desenvolveu
algumas ações para melhorar a relação com as parcerias atuais e também outras para prospectar novas parcerias. Eu gostaria que você me dissesse qual dessas esses dois caminhos você priorizará na sua gestão e também me propôs uma ação nova, inovadora na UCJ para melhorar a utilização de parcerias como forma de atrair novos clientes. A utilização de parceria está sendo melhorada atualmente. A gente vê muito mais uma utilização da Brasil, que está gerando muito resultado, e uma utilização nas seminas também, só que a gente está vendo que o resultado das seminas não está sendo um resultado muito favorável para a gente. Então a captação de novas parcerias que sejam melhores para a gente, eu acho que seria o ideal. Pensar o dinheiro que está sendo investido nas seminas, como que ele poderia ser investido em outras parcerias que trariam resultado. Foi algo muito discutido no retiro de diretoria no qual participei. Que seria ideal a gente procurar essas parcerias e fazer um teste com essas parcerias. Como que está sendo efetivo isso e procurar o máximo possível de sugar tudo que aquela parceria tem para nos oferecer. Eu acho que inovador seria a gente buscar, igual foi sugerido pelo Fernando Lamounier numa conversa que teve com o marketing, esse tipo de especialização no tipo de cliente. Será que se a gente atender um tipo de cliente vai ser bom para a gente? E como que a gente pode atender esse tipo de cliente? Mas não segmentando o nosso foco de clientes, mas tendo um pouco de especialidade um pouco maior em cima disso. Das associações que foram prospectadas para 2016, qual que você acha que a gente deve priorizar? Eu não tenho um contato muito ao certo sobre todas as associações e nem sei te falar, porque eu não tenho estudo nenhum profundo em relação a isso. Depois que eu fizer um estudo profundo em relação a cada associação e como que ela é efetiva onde ela se encontra, eu poderia te passar uma resposta melhor. Diego. Lucas, considerando que a interface entre marketing e DMFIM não acontece esporadicamente, como você citou na sua proposta, e que a diretoria de marketing não é responsável por elaborar os cenários do PF, gostaria que você reavaliasse a sua crítica a essa interface e que sua resposta contemplasse os riscos e as expectativas que o projeto criado pelo marketing define projetos para entender melhor o comportamento dos clientes do UCJ. Pode prestar pergunta concluída. É o seguinte, você citou na sua proposta algumas coisas, dentre elas eu estou dizendo o seguinte, que considerando que a interface entre marketing e DMFIM não acontece esporadicamente e a diretoria de marketing não é responsável por elaborar os cenários do PF, eu gostaria que você reavaliasse a sua crítica a essa interface, contemplando um projeto criado pelo marketing e DMFIM projetos para entender melhor o comportamento dos clientes da UCJ. Não sei se eu entendi direito, vou tentar responder, se eu não estiver de acordo, você me corrige. Eu acho que o relacionamento entre todos os diretores tem que correr de uma forma melhor e tem que ser um pouco mais próximo um do outro. Que o marketing sentasse do lado da DMFIM e observasse todas as ações da DMFIM e quais ações o marketing poderia sugerir e que poderia ocorrer, como foi sugerido, uma forma da gente procurar oferecer desconto para retenção de clientes ou clientes que fechassem um certo tipo de projetos. Tá, e como é que é a interface, então, entre marketing e DMFIM? Eu acho que a interface muito do marketing da DMFIM é uma interface tipo de repasses e de passar. O marketing deseja adquirir algumas coisas e passa isso para a DMFIM e a DMFIM aprova ou não aprova. Eu acho que se fosse criado estratégias em relação a isso. Lucas, falando de interface, atualmente a gente tem uma relação muito saudável e até muito boa com relação a todas as diretorias, tanto projetos, com marketing, DMFIM e tudo mais. Eu queria que você me descrevesse um pouco sobre qual que é o real impacto da chegada de clientes para cálculo do IC e qual que é o impacto dessa chegada para o cálculo do IC em todas as outras células. Pois bem, quando a gente tem uma chegada muito grande de clientes, acaba que a gente não controla o tipo de cliente que está chegando e muitas vezes a gente cria um esforço comercial desnecessário. Às vezes chega muito cliente, a equipe de negócios está muito cheia de projetos, acaba não fechando muito projeto, acaba a gente fechando projetos que a gente acredita que se tivesse um outro tipo de cliente, geraria mais resultado. Então a gente acaba atraindo um certo tipo de clientes
que gera um pouco de atraso ou acaba gerando satisfação dos consultores. Que isso vai impactando no IC de atraso e chega até a afetar a qualidade. Que isso afeta muito direto com a... Lucas, eu queria que você pensasse um pouco mais na hora do planejamento. Eu acho que o planejamento tem que ser muito trabalhado. A equipe de negócios tem que trabalhar muito com a equipe de projetos para saber como que deve ser construído isso. Então, quando a gente tem uma sobrecarga muito grande na equipe de negócios, onde eles não têm esse tempo de fazer um alinhamento, acaba afetando isso. Acaba que a gente cortando etapas muito essenciais e isso acaba afetando cada parte da empresa. Lucas, de fato, calcular a chegada de clientes não é uma tarefa muito fácil, porque a gente hoje utiliza um método que é o da lacuna do Falcone, e a gente, em muitos meses, exceto, se eu não me engano, janeiro e fevereiro, a gente não bateu a meta, e agora em outubro. Uma coisa que a gente conseguiu ver é que quando a gente tinha uma chegada muito alta, a gente tinha uma inconformidade também muito alta. Conformidade é aquele cliente que não quer o serviço que a gente oferece. Então, eu tenho duas perguntas para você. Uma, a gente tem que aumentar a chegada de clientes para que a gente tenha mais clientes e um bolo de clientes inconformes ele compense? Ou a gente tem que focar mais nos clientes que a gente acha que são estratégicos? E aí, se você falar que a gente tem que focar nos clientes que são mais alinhados ao nosso core, aos produtos que a gente vende, eu queria que você me falasse como que a gente consegue chegar nesses clientes. Eu acho que a gente tem que focar muito nos clientes que a gente já tem. Se a gente for trazer muito cliente para ter muita conformidade, isso acaba sendo muito prejudicial para a empresa. A gente vai ter uma chegada muito alta, mas uma conformidade muito alta também, e que também isso afeta o indicador de conformidade de clientes. Então eu acho que a gente deve focar nos clientes que a gente já tem e que a gente julga ser altamente estratégico e procurar saber qual é a necessidade desse cliente. Se a gente tem um projeto que a gente pode vender com um número de horas, um preço da hora um pouco maior, então a gente pode vender um outro projeto que a gente julga altamente estratégico com um preço da hora um pouco menor para compensar entre os dois. Isso afeta a rentabilidade em relação ao projeto, mas quando a gente junta isso num todo, isso se torna um pouco melhor. Então, se a gente trabalha de uma forma mais assertiva desses clientes que a gente chega, que a gente vê que é altamente estratégico, é muito melhor para a empresa, para a gente poder alcançar melhores resultados em relação ao fechamento de projetos. Perfeito. Você falou de duas coisas, margem de negociação de preços, isso a gente já tem feito bastante, a gente compensa esse preço de projeto, e de retenção. Só que eu queria saber uma outra estratégia para reter mais clientes, porque as que a gente tem feito não tem dado tanto resultado. Uma estratégia foi aquela que eu citei, é da gente procurar saber dentro da execução do projeto o que está ocorrendo com o projeto e quantos projetos encaixariam para aquele cliente. Foi o que ocorreu no projeto que eu estava inserido da Lab Research, que durante a execução a gente identificou que encaixava inúmeros outros projetos dentro. Plasmar. Lucas, na sua proposta você falou que, na sua opinião, um dos grandes problemas do marketing dentro da UCJ hoje é a pessoalidade do diretor na interface com as demais células. Eu gostaria que você me falasse o que te faz acreditar nisso atualmente. E o que você, caso eleito, o que você faria de diferente? Primeira coisa, seria o que eu respondi na primeira pergunta do conselho e respondi com o Rafael, é procurar saber o que está acontecendo, esses repasses estão acontecendo que é muito pessoal e que não é definido isso. Os repasses que o marketing tem com o RH, quais são os repasses que têm que ser definidos e que devem ocorrer? Isso aconteceu com cada célula. Quais são os repasses que o marketing tem que ter com a presidência, qual é o método da interação e como isso deve acontecer? Porque o modo da Silvia trabalhar pode ser e provavelmente não é o mesmo modo que eu possa trabalhar e que uma outra pessoa daqui 10 anos vai trabalhar. Isso acaba quebrando muito sobre a continuidade que a gente tem. Então eu acho da gente definir processos das formas de interações até de repasses, que seria uma forma muito melhor de ter essa interação entre as diretorias. Agora. Moreira. Lucas, nesse semestre
vem ocorrendo muitas críticas quanto aos insumos gerados pelo marketing, tanto no NPS quanto nas simuladas. Eu queria que você criticasse esses dois processos atualmente e ponderasse a sua pessoalidade nesses atuais processos que a gente tanto falou na sua sabatina. Pois bem, o que eu penso em relação a isso? Os insumos gerados com o NPS, ele é basicamente um roteiro que a pessoa tem que seguir, que o GRC tem que seguir. A forma que eu coleto NPS pode ser, não é a mesma forma que a Maria coletava no semestre passado. Pode ser que a forma dela procurar um cliente, ter uma pergunta específica para aquele tipo de cliente, fazia ele passar mais informações, coisas que eu posso não conseguir com isso. Então, depende muito da forma que foi passado isso, a forma como a transição foi feita. Então, eu acabo procurando saber quais são as informações que um cliente passou, qual o tipo de pergunta que eu utilizei com um certo tipo de cliente e que eu posso utilizar com outro. E com isso eu vou padronizando e vou anotando para o manual do cargo do GRC, de forma de você perguntar para ter um tipo de resultado. A mesma coisa com a sabatina, com a simulada, onde eu procuro, além de ter uma orientação altamente estética do PowerPoint, mas também dar dicas sobre o método da apresentação, falando como que a pessoa pode apresentar, ou como a pessoa tem um ponto forte que ela pode melhorar em relação a isso. Eu acho que vai muito da pessoa querer ajudar a equipe e não ficar procurando só corrigir certos tipos de problemas. E como que você vê isso atualmente, não gerando os insumos suficientes para aquela qualidade do projeto atualmente? Lucas, você fala muito de pessoalidade e a gente vê que a Silvia e a Patrícia têm formas totalmente diferentes de pensar, mas que uma coisa que a gente viu muito na gestão da Silvia foi que ela deu muita continuidade aos planos de ação inicialmente traçados pela APAT. Eu quero que você me diga quais que foram os maiores ganhos da gestão desse semestre e o que você acha que deixou de acontecer, que poderia ter ocorrido, que era uma diretriz da Patrícia. Eu vejo que assim, a forma de que você teve uma transição, a forma que as duas se comunicaram foi algo muito bom, porque a Patrícia soube passar claramente para a Silvia como que ela deveria agir, e a Silvia procurou muitas vezes a Patrícia. Isso foi uma forma muito clara, não só por ela ser conselheira, mas por ela ter sido uma diretora de marketing. Eu acho que os maiores ganhos que a gente tem em relação a isso, dessa comunicação, dessa interação, não só entre diretores da mesma célula de marketing, mas entre todas as outras diretorias, é que a gente tem processos melhores e a gente consegue coletar dados mais assertivos e ter resultados melhores. O que eu acho que foi muito ganho foi a forma do que a gestão do ano passado e a gestão desse ano foi uma continuidade. Então, os processos que a Patrícia definiu bateu muito com os processos que a Silvia pensou e executou. Alt, na sua proposta, você falou que um possível plano de ação para poder aumentar a retenção de clientes seria focar em nichos específicos e setores específicos do mercado e se especializar naqueles setores. Eu queria que você avaliasse o impacto dessa ação no desenvolvimento de membros, considerando que, embora os portfólios da UCJ se adequem a qualquer tipo de empresa, setores específicos costumam encontrar dificuldades similares. Então, queria que você avaliasse a variação de projetos que ia diminuir de tipos diferentes de empresas e também a dificuldade que isso ia causar dentro do indicador de conformidade de projetos. Hora nenhuma eu ia segmentar totalmente o foco comercial da UCJ até a de captação para um tipo só de clientes. Ia ser uma forma estratégica de captar algum certo tipo de cliente que é desenvolvedor para uns membros, que seria uma forma do marketing procurar projetos e RH para saber qual tipo de projeto, qual tipo de portfólio, qual tipo de empresa está desenvolvendo mais um membro, está deixando o membro mais satisfeito e focar estratégias para atrair membros em períodos específicos que a gente está tendo que a gente prevê que vai ter que a gente precisa de um número de projetos um pouco maior. E como que eu acho que isso aí afeta? Quando a gente procura esses clientes, então a gente já tem uma determinada necessidade daquele tipo de setor que a gente já identificou
e sabe como que a gente vai atuar em relação a isso. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma conformidade um pouco melhor. Não dá para dizer ao certo se vai ser uma alta conformidade ou se a conformidade vai ser baixa, uma vez que isso ainda não foi executado. Lorena. Tudo jóia, Lucas? A gente sabe que o GRC, dentro da célula de marketing, ele é um cargo muito próximo ao diretor, mas também, como levantado na pergunta do Fernando, ele tem uma interação, uma interface muito grande com projetos, principalmente na hora da coleta do NPS, dos repasses, etc. Dentro disso, eu queria saber de você qual que é a função mais estratégica do GRC, pensando nesses dois âmbitos, de um lado marketing e de um lado projetos, para o melhor funcionamento da empresa. Uma vez me perguntaram se o GRC trabalha mais próximo para o marketing ou para projetos. Quando me perguntaram isso, eu não sabia responder ao certo. Atualmente, como GRC, eu identifico que o marketing trabalha muito com projetos. Eu aceito muito mais com projetos e passo muito mais repasse para eles. Só que eu sempre busquei trabalhar muito mais com a Silvia. Procurar saber quais são as ferramentas que ela está utilizando, quais são as diretrizes que estão sendo executadas naquele período, para trabalhar junto com ela, por causa que isso daí alcançava o meu foco final, que era de pleitear o cargo de diretoria de marketing. Então eu pensei muito em relação a isso. Eu tenho uma obrigação com o marketing de ter repasse sobre chegada de cliente, sobre como que foi cada resultado de NPS, e também tenho a obrigação de chegar de clientes e de NPS com projetos. Então minha obrigação acaba atingindo as duas diretorias. Então eu tenho repasses muito mais formais com projetos e repasses muito mais estratégicos com a diretoria de marketing, onde eu vejo que um tipo de estratégia utilizada, ou a forma que a gente divulgou pelo Facebook da Brasel ao CJ, e com isso teve uma chegada no mesmo dia de 3 clientes, que como isso daí foi estratégico e como isso aconteceu. Como que o cliente chega diretamente por e-mail, normalmente por e-mail do site, e esse e-mail chega para o e-mail de relacionamento, então eu acabo repassando isso para a diretoria. Marina. Eu passo. Yuri. Contemplado. Juan. Lucas, eu gostaria que você concluísse a resposta à pergunta do Felipe, e falasse um pouco mais de como que a célula de marketing pode criar mais processos, de forma que o NPS consiga gerar mais insumos para a melhora da qualidade dos projetos. Então, continuando e atingindo mais a sua pergunta, eu acho que falta ainda o GRC saber quais são os insumos necessários que o gerente de projetos ou de negócios necessita. Quando estava fazendo a reformulação dos questionários de NPS, eu procurei algum gerente de projeto querendo saber o que eles acham necessário que o cliente passasse para eles antes de uma reunião de kickoff. E alguma resposta que eu tive era saber se o cliente enxerga que o projeto vai ter alguma falha durante a execução, pela percepção dele. Isso foi positivo. Quando fez a coleta desse tipo de pergunta para um certo tipo de cliente, o cliente passou uma informação altamente estratégica para um projeto, falando que ele tinha problemas de repasse, que bastava cobrar a ele que ele passaria todas as informações. Então eu acho que quando a gente procura os gerentes para saber a necessidade dele e formaliza isso se torna melhor e isso vai acabar passando de gerente para gerente. E você acha que esse contato ele tem que ser feito a cada entrada de novos gerentes? Até durante o tempo de permanência do gerente. Porque quando você executa algo no início da gestão, você tem que manter isso e fazer manutenções preventivas ou manutenções para melhoria contínua. A gente não pode fazer uma coisa no início e esquecer isso e só aplicando. Quando a gente vê que aquilo dali não está sendo muito efetivo, corrigir isso da melhor maneira possível. Pessoal, ainda sobraram 3 minutos de perguntas. A gente vai... Ah, desculpa, tem a do Ângelo. Não, é porque eu ia fazer assunto. Tudo lá, perdão. Posso fazer? Pode. Lucas, parabéns pela sua apresentação. Muito já foi discutido sobre a criação de um gerente de marketing. E eu gostaria que você se posicionasse sobre essa criação desse cargo, avaliando o impacto disso dentro da célula e, ao mesmo tempo, avaliando o papel do GRC para com o core business da empresa. Muito bem. Eu procurei saber um pouco mais sobre gerência de marketing e, atualmente, minha posição é que não tem necessidade da criação de um gerente de marketing dentro da UCJ.
Porque quando foi procurado saber o que seria a função do gerente de marketing, seria o gerente fazer algumas funções que a diretoria de marketing faz. Mas isso atualmente não é tão estratégico para a empresa, sendo que o GRC já faz isso e a diretoria de marketing já também faz isso. Então eu acho que isso acabaria gerando mais uma gerência dentro da célula de marketing e que não teria tanta utilidade, não geraria tanto resultado para dentro da empresa. Eu acho que do jeito que está, com o GRC, tendo um foco em projetos e tendo um foco em marketing, e procurando saber as necessidades do marketing, trabalhando junto com o diretor, é o essencial e isso está gerando bons resultados. Lucas, a meta de inscritos foi batida quase no final do prazo, né? Tanto que eu, o Saliba e, se não me engano, a Mari, tivemos que ir aplicar questionário assim, de última hora. Questionário, desculpa. Tentar promover o CJ de última hora. Já viciado, desculpa. Aí nesse semestre eu senti assim, pelo menos eu senti que houve um engajamento menor dos membros nessa prospecção ativa. No semestre passado teve uma briga muito grande, né? Teve o Marcelo, eu e o Bruno prospectando bastante assim. E como você acha que isso impactou na pequena retenção entre o número de inscritos e o número de pessoas que foi na palestra? Porque eu achei que, tipo assim, no final foi um esforço tão grande para bater a meta que acabou que a gente estava inscrevendo qualquer um, entendeu? Então, como que você acha que isso deve ser mudado e o que você faria para engajar mais os membros em relação a essa prospecção ativa e de que forma você faria isso? Primeiro, eu acho que quando a gente coloca uma meta muito alta, a gente acaba pressionando os membros de toda a empresa para bater essa meta. Porque, como a gente sempre diz, meta dada é meta batida. Então a gente sempre busca melhorar cada dia mais. Então como que funciona, como que eu acho que seria melhor? Ter um alinhamento com o RH e saber por que está tendo essa alta defasagem de pessoas inscritas para o processo seletivo. Será que essa meta nossa está sendo muito alta e isso está trazendo inconformidade muito grande para esse tipo de processo seletivo? Então começar a fazer perguntas certas para coletar os... Mas minha pergunta é mais direcionada para a parte em que você engaja mais as pessoas a fazer essa prospecção ativa. Eu acho que isso daí é muito mais conversado e transmitindo o valor que isso tem para a empresa. Mostrar o valor que tem atrair pessoas melhores e pessoas capacitadas para dentro da empresa. Mostrar quanto isso é válido quando a gente tem pessoas capacitadas ao nosso lado. Quando a gente trabalha com uma pessoa muito capacitada, muito boa em algo, e isso faz a gente crescer e buscar ser melhor e desenvolver outras pessoas. Então eu acho que tem que ter esse tipo de alinhamento entre a empresa toda. Fazer uma busca um pouco melhor. Pessoal, obrigado. A gente tem 1 minuto e 23 de pergunta. E quem tem pergunta? Rafael, Carol, Rochinha e Silvio. Carol. Lucas, eu queria saber a sua ideia sobre o comitê de marketing. Você pensa, caso vire diretor, você pensaria em voltar com esse comitê mesmo? Se sim, quais seriam as vantagens? E se não, por que não? Eu acho que ainda é muito cedo para ter uma resposta definitiva. Na minha experiência, o comitê de marketing ele surgiu com uma ideia muito boa, uma ideia inovadora, uma ideia que atinge vários membros, só que ele não foi executado como mesmo a Silvia disse. Ela estava executando muitas coisas e não tinha tempo para ela planejar. Então acho que ainda falta saber o quão efetivo seria o comitê de marketing e quão efetivo é os comitês dentro da UCJ. Tem um alinhamento para saber se o comitê de investimento está sendo efetivo, está trazendo resultados e como o comitê de marketing traria resultados também para dentro da empresa. E ver se tem uma procura grande sobre isso. Então eu acho que quando a gente passa uma comunicação maior sobre o que é o marketing, para os membros, a gente vai acabar atraindo essas pessoas que têm uma ideia se queria ou não fazer parte do comitê e quais resultados isso daí poderia gerar. Matheus. Lucas, na sua proposta você fala um pouco da interface do marketing com o RH e coloca isso como endomarketing. O RH fica um pouco responsável pela parte de reconhecimento e vocês pela comunicação interna. Na pesquisa que rodou,
20 pessoas responderam, que dá mais ou menos 67%, responderam que não sentiram falta da newsletter, nem da gestão 360, certo? Sendo que eu queria que você analisasse um pouco. 20 pessoas falaram que não sentiram falta, mas apenas 2 falaram que tinha um problema, né, na newsletter com essa parte de comunicação interna. Então, eu meio que fiquei um pouco sem entender como que 20 pessoas não notam essa parte não notam que não receberam a newsletter, mas só 2 reclamaram de como ela é feita. Eu acho que o não notar é muito que a pessoa não percebeu que aquilo ali foi enviado. A pessoa acaba não atentando ao prazo, sabendo que newsletter é passada de mês em mês e o gestão 360 é passada a cada 15 dias. A pessoa acaba não atentando ao não envio daquele tipo de endomarketing. Eu acho porque 2 pessoas já falaram que não veio resultado em relação àquilo ali e acabaram sugerindo planos em relação ao que deveria ser inserido. Então deveria focar nessas 2 pessoas que não vê que está sendo de uma forma efetiva e quais são as sugestões que essa pessoa passou e se essas sugestões são válidas e se elas encaixariam para ter um melhor desenvolvimento do endomarketing. Pessoal, acabou o tempo então de perguntas. Comunicados. Eu queria agradecer primeiro vocês terem participado. Amanhã a gente começa às 4, não às 3h30. Vamos se atentar um pouco ao horário,